Oi, oi, oi! Acabou o tempo. Para e deixa eu colocar aquele filtro, porque hoje a gente tá precisando de um filtro. Melhorou. Deixa eu chamar a Silvana aqui de novo. Pra gente poder encerrar a nossa live de uma maneira decente, né? Por favor. Simplesmente cair assim do nada não dá certo. E o detalhe é que ele ainda tinha lá uns minutos. Uns minutos não, alguns segundos. Simplesmente ela bluft. Desmaiou. Acredita? Muito doida, né? Será que salvou, né? Salvou. Oi, mãe. A gente só vai fazer essa live só pra poder encerrar aquela outra live que a gente tava. Porque ela simplesmente bluft. Desabou. Deixa eu comunicar a Sil aqui pra ela voltar lá. Oi, May. Que bom te ver aqui sempre. Espero que esteja gostando. Na quinta-feira, então, vou aproveitar enquanto a Sil não entra, pra gente poder encerrar. Na quinta-feira, a gente vai ter mais uma live da série Protagonistas. Nessa quinta-feira, a gente vai conversar com a nossa querida Edila Zin, né? Contadora de história não, né? É contadora de história, né? Escritora, voluntária em vários projetos. Aquela mulher tem 3 graduações, então ela é Relações Públicas, ela é administradora e tem mais uma, eu acho que é pedagoga, tem que conferir. Mas são várias formações e uma história de vida muito bacana, muito bonita, muita coisa para compartilhar. E aí, então, na quinta-feira às 7 horas a gente vai conversar com ela, vai ser uma conversa muito boa. Espero todo mundo aqui. Vamos ver se a Sil vai voltar ou se a Silvana tá com um pouquinho de dificuldade lá de voltar. Mary, tu tava na live toda até agora? O que tu achou? Vai me falando aí. Neilene também, se vocês estavam lá na live anterior, vamos conversando um pouquinho. Então, achei bem interessante tudo isso que a Silvana trouxe, assim, essas questões da organização do setor. Acho que isso é fundamental, né? Não adianta a gente imaginar que vai ter rendimento, que o setor vai conseguir, que tudo vai vir do poder público, né? Que tudo vai vir da prefeitura, porque isso não acontece, não é assim que funciona, né? A sociedade tem que se organizar, a população tem que se organizar, os cidadãos tem que se organizar, os conselhos servem para isso, né? E esse autorreconhecimento, né? Esse se entender nesse lugar profissional é muito importante. E se entender como profissional e pessoa de direito de receber os recursos de política pública e de reivindicar a política pública, né? A gente tem uma cultura no Brasil de que qualquer coisa que a gente precise que venha do governo é como se fosse uma esmola, como se fosse qualquer coisa que a gente está recebendo, né? Como se a gente estivesse recebendo assim esmola mesmo. E na verdade não é. Afinal de contas, a gente paga os nossos impostos, afinal de contas, a gente trabalha, afinal de contas, a gente vota, né? Exercício de democracia. Então, é nosso direito que a gente receba os recursos
de volta pra gente. Então, quando a gente fala de política pública de habitação, não é esmola. Quando a gente fala de renda básica, em especial agora na época de pandemia, não é esmola. Né? Nesse momento que a gente está vivendo, em que todo mundo deveria estar em casa, em que todo mundo deveria estar protegido, que a gente deveria ter saúde pública de qualidade, que a gente deveria ter tranquilidade de que o sistema de saúde vai poder acolher todo mundo, e que a gente deveria estar tranquilo de que a gente vai poder continuar tendo água, luz, comida, né? Tudo isso não é... Essa tranquilidade não é esmolar o governo. Não é achar assim que o governo vai falir. Quem vai falir somos nós. Porque bastante a gente paga de imposto, bastante a gente já pagou de imposto. Então a gente precisa ter essa consciência de que a gente não está esmolando o governo federal, a gente não está esmolando o governo municipal, a gente não está esmolando nenhum governo, nenhuma instância de governo. Ah, que bom, Mary. A gente está no nosso direito de receber aquilo que a gente já ofereceu, já investiu. E nós, como população de baixa renda, porque vamos falar que nós todos que recebemos aí, vamos falar real, né? Até 10, 15, 20 mil reais, eu recebo muito menos que isso. Mas até quem recebe 20 mil reais no Brasil não é rico, é pobre, né? Nós todos que somos pobres, classe média, bota aí, quem ganha 15, 20 mil aí é classe média. Mas quem é pobre no Brasil paga muito imposto. E deveria ter tranquilidade de estar aí com seu negócio fechadinho e recebendo uma renda básica suficiente para estar em casa bem tranquilo. Sem se preocupar de ter que pagar o funcionário, sabendo que o funcionário está recebendo também do governo. Sem estar preocupado de pagar aluguel, sabendo que o governo está pagando, aportando uma parte do aluguel. E que o dono do imóvel também está recebendo um auxílio emergencial, porque nem todo dono de imóvel é milionário. Então, assim, é uma cadeia de coisas que a gente precisa mudar a percepção, né? Mudar a forma de entender. Não é nossa responsabilidade continuar fazendo girar a economia, nesse momento. Nesse momento, nossa responsabilidade é só se manter vivo e manter o coleguinha vivo também. Né? Se proteger e proteger quem está do nosso lado. Todo o resto deveria ser responsabilidade do Estado. Mas não é assim que a gente enxerga, né? E a gente precisa mudar esse ponto, esse olhar. A partir do momento que a gente mudar esse olhar, a gente passa a entender, se entender como cidadão de direito. E aí a gente passa a entender todas as cadeias como cadeias, todas as cadeias profissionais como cadeias profissionais de direito, né? Incluindo a cadeia profissional artística, incluindo os artistas, né? E essa dificuldade, essa situação que a Silvana estava colocando dos artistas não se reconhecerem como artistas, eu posso colocar inclusive como os arquitetos. Os arquitetos também são artistas e não se reconhecem como artistas. Tanto que existe muita confusão, gente achando que arquiteto é de exatas, né? E a arquitetura não é de exatas, a arquitetura é de humanas, né? E a gente, só o fato de a gente mudar o entorno da cidade, mudar o visual da cidade, olha o impacto que tem a arquitetura, né? A arquitetura muda toda... Olha o barulho da minha casa. A arquitetura é capaz de mudar todo o visual da cidade. Toda a forma com que a cidade se desenvolve, a forma das relações humanas, a forma como as pessoas se deslocam na cidade, a forma como as pessoas sentem a cidade, as praças, as ruas, os imóveis, se vai ser mais verticalizado, se vai ser mais horizontalizado. Tudo isso parte da arquitetura e isso também é arte. E os arquitetos não se reconhecem assim. Mas eu penso também, Mary, que nesse momento o mais importante seja fazer esse mapeamento, fazer essa reunião de forças dos profissionais da cultura e entender, né, fazer com que a população
da cultura de Tubarão se entenda como população de direito, né? E que tem direito a essa renda, que tem direito a desenvolver, a fazer parte do desenvolvimento da política pública e esperar mesmo que a gestão faça essa compreensão, né? De que cultura é importante, de que a cultura faz parte lá da Constituição e que a gente precisa fazer com que esses recursos também cheguem a essa população. E não só por 3 meses, né? A gente precisa também entender que a gente não tem uma previsão de quando que vai terminar essa pandemia, de quando que a gente vai ter uma vacina, de quando que a gente vai ter uma medicação, de quando que a gente vai voltar a ter uma vida normal. Então, assim, também é muita ilusão a gente achar que em 3 meses, que essa renda emergencial seriam só por 3 meses, né? A gente precisa pensar isso por mais tempo. Então, assim... Mas também penso que a partir do momento em que a gente tem uma população unida, que a gente tem uma reunião de forças, a gente consegue lutar com mais realidade, né? É aquela história de que uma andorinha só não faz verão. É mais ou menos isso. A gente precisa de um monte de gente lutando junto e se entendendo como uma força só para que a gente possa ter uma mudança de realidade social, né? Não adianta, como a Silvana sempre fala, a gente não pode achar que a gente é a Joana d'Arc contra o exército inglês, né? Isso é muito bonito no livro, né? Mas a Joana d'Arc morreu. Então a gente precisa, se a gente precisa montar um esquema forte, né? E que é para muita gente, a gente precisa de muita gente, né? Não dá para uma pessoa lutar por muita gente. Então todas essas pessoas precisam se conscientizar do seu valor e lutar por esses direitos juntas. Né? E isso não só na cultura, isso em todos os outros setores também. E aí eu volto a falar com relação aos direitos básicos que a gente deveria estar lutando agora, né? Ao invés de a gente estar lutando para que a economia fique girando, ao invés de a gente estar lutando para que o comércio fique aberto, a gente deveria estar lutando por uma renda básica universal, a gente deveria estar lutando por saúde pública, a gente deveria estar lutando por... Vou falar uma coisa agora bem polêmica, a gente deveria estar lutando pelo cancelamento do ano letivo, porque, sério, a gente tá viajando na maionese, assim. Os meus filhos estão em escola particular, então existe uma realidade razoável aqui de entendimento e de possibilidades. Eu tô em casa com eles, então posso estar acompanhando, mas não é a realidade de todo mundo, né? Então, assim, a gente tem que colocar em perspectiva a realidade de todas as pessoas. Então, assim, tem uma série de lutas que a gente deveria estar lutando, mas não, a gente está pensando em manter a economia girando para a gente poder continuar pagando as nossas contas, quando a gente tem uma série de pautas que a gente deveria estar lutando, entre elas, não digo nem a isenção, mas jogar para frente a diluição da água, da luz, das dívidas como, por exemplo, financiamento de casa, financiamento de carro. A grande maioria dos bancos fez isso por 1, 2 meses. Mas a pandemia não acabou ainda. A gente ainda tá no meio dela. A gente aqui em Santa Catarina aumentou em 127% o número de casos de Covid-19 nas últimas 2 semanas. Então, assim, precisa rever tudo isso também, né? E pensar numa possibilidade de o governo aportar as questões de habitação. A habitação é uma situação fundamental na prevenção contra o Covid-19. E eu não vejo o Brasil abordando esse caso. Desde que o Covid iniciou no mundo, sempre se falou que no Brasil uma das maiores dificuldades que se teria com relação à contaminação seria com relação à habitação precária que a gente tem no Brasil, em especial as favelas. A gente, quando fala favela, a gente pensa lá, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Porto Alegre, mas a gente tem habitação precária em todos os lugares, inclusive em Tubarão. E aí, habitação precária, a gente está falando de 1 cômodo para 8 pessoas. 2 cômodos para 8 pessoas, que é 1 quarto e uma cozinha. E um banheiro para todo mundo. Então, assim, pensar
em formas de melhoria de habitação, considerando que a gente tem hotel fechado, por exemplo, considerando que a gente tem edifícios prontos, assim, são possibilidades de diálogo que a gente poderia estar iniciando, aliás, nesse momento a gente já devia estar resolvido, né? Que a gente já está aí em 4 meses de pandemia no Brasil. Então, assim, já podia ter sido feita muita coisa, a gente já podia estar em outro momento, mas a gente fica empurrando as coisas com a barriga porque a gente acha que daí a gente está esmolando o Estado e não lutando pelos nossos direitos de cidadão. Então, a gente precisa mudar de perspectiva, tá certo? Vou chamar a Silvana aqui só pra gente poder fazer o encerramento da live anterior. E aí, eu vou esperar vocês na quinta-feira, tá bom? Voltei. Oi, amore. A Menina, aqui internet... no meu tava falando que tinha ainda 30 segundos, de repente, puf. Não, mas hoje a internet tá dando cavalo de Troia, assim. E como a gente depende da internet para viabilizar os nossos encontros, a gente fica refém da oscilação, né? Felizmente. Assim. Bem Mas eu acho que é muito importante essa discussão, não só sobre a lei Aldir Blanc, a lei dos recursos emergenciais e a aplicação dessa lei, a aplicação desses recursos e a garantia que eles fiquem no município, né? Mas, sobretudo, aproveitar esse momento de exceção que nós estamos vivendo para começar um debate construtivo e objetivo sobre a questão do setor cultural no município. E o quão importante é nós profissionalizarmos esse setor. E aí, assim, sem pieguismo, sem romantismo, de uma forma muito objetiva, profissional e direta. Sabe? A gente precisa estruturar o campo, a gente precisa não só dar espaço e recurso para esses profissionais, mas a gente precisa profissionalizar esses profissionais, dar meios e formação para que eles venham para o setor produtivo da economia, porque a cultura é um dos grandes setores produtivos da economia, só que ele é um setor negligenciado, ele é um setor subestimado, ele é um setor invisibilizado por preconceito, por um entendimento distorcido da área da cultura. E a gente precisa mudar essa mentalidade, e a gente precisa mudar essa mentalidade primeiro nos próprios trabalhadores da cultura, para que a gente vá para o campo social e se posicione como tal, né? E eu espero que realmente dessa vez esse processo, Michele, de formação de uma política pública cultural para o município, ele comece e não pare, porque tanto que a gente não tem uma memória de processo da construção das políticas culturais desde 1890, quando o Tubarão virou cidade. A gente não tem essa memória de processo. Então, é muito ruim a gente estar sempre começando do zero. Porque as pessoas que estão como eu, estou há 20 anos na profissão e há 10 anos trabalhando com política pública, chega uma hora que, de fato, a gente cansa. Porque a gente está sempre começando de novo e a gente nunca chega a lugar nenhum, porque é como se a gente estivesse construindo castelos de areia na beira do mar. Quando a gente está quase levantando, vem a onda e leva tudo. Né? E isso é muito cansativo para quem está na frente de batalha. E muitas vezes a gente não encontra quem venha, porque eu vou passar. Mas a necessidade de estruturar o campo, ela continua. Né? Então, é preciso que a gente enfrente isso com objetividade e com profissionalismo, né? E não só por causa do dinheiro dos 720 mil que vem, mas para que a gente garanta a manutenção desses profissionais depois que a pandemia passar. A minha preocupação não é só agora, Michele, como tu estava falando anteriormente. A minha preocupação é no depois. Porque as coisas vão mudar. E como é que vai ficar a área da cultura depois da pandemia? A gente não vai voltar ao que era antes. A gente tem que preparar esses profissionais para aquilo que vai vir depois. Instrumentalizar esses profissionais para que eles continuem sendo profissionais
numa nova perspectiva, né? E esse é um esforço conjunto, esse é um esforço do poder público e da sociedade civil, né? E aqui a sociedade civil é o setor produtivo, é quem trabalha, são essas instituições, né? Não dá mais para a gente ficar parado, sentando, esperando a boa vontade. A gente tem que se imbuir, se apropriar desse processo e fazer ele acontecer, né? Para poder cobrar depois, né? Porque se a gente ficar sentado esperando, a gente não tem legitimidade para cobrar nada de ninguém. E eu volto a dizer uma coisa que eu disse na live anterior. Também não dá mais para a gente se acomodar no discurso pessimista e reclamão. Eu acho que a gente tem que mudar o nosso posicionamento e mudar o nosso discurso também. Nós, enquanto eu digo, nós, enquanto profissionais da área da cultura, a gente precisa sair desse lugar cômodo de quem espera tudo. A gente tem que ser ativo no processo. E não só reclamando, mas agindo de forma efetiva. E esse é o convite que eu faço para todo mundo. Sim, venha junto no levante. Porque uma andorinha só não faz verão. A gente tem que ter um bando para ter força, né? Porque eu posso escrever um plano muito bonito. Mas, assim, eu posso escrever um plano muito bonito. Eu sei que eu posso. Mas esse plano não vai representar a classe. Porque eu não tenho autoridade, ninguém me deu autoridade de representar uma classe. Eu preciso da classe para poder sentar junto e, no coletivo, estabelecer as demandas e entregar isso por escrito na mão de quem tem que ser. E cobrar a realização disso, né? Agora, se não tem o trabalho de cá, como é que eu vou cobrar o trabalho de lá? Eu acho que é esse entendimento que precisa ter. Não só no setor da cultura, em todos os setores, mas, assim, sobretudo no da cultura. Porque nós estamos num momento de exceção, nós estamos num momento de emergência, a coisa é muito séria, e a gente tem que assumir o nosso lugar de responsabilidade nesse processo. A responsabilidade começa por mim, né? Começa por aqui. E é como tu disse, assim, né? A gente não sabe como vai ser depois, não há garantias de que depois vai voltar como era antes. Aliás, a probabilidade é que não volte a ser como era antes, né? Nada mais vai ser como era antes. Não vai. Então, a gente precisa realmente entender o que dá para ser melhor, o que funcionou, o que não funcionou e fazer um mínimo de previsão, né? E essa previsão inclui também uma previsão profissionalizada e uma previsão financeira, né? Para que a gente não... E isso, assim, não só para a cultura, mas para todas as pessoas, né? Para que ninguém mais precise passar por apertos, né? Profissionais e financeiros. Mas hoje, em especial, a gente está falando da área da cultura, então, especificamente essa população e esses profissionais que, como a gente falou no começo, a gente não sabe, provavelmente serão os últimos a voltarem a trabalhar. Nós seremos os últimos, e muita gente, Michele, não vai voltar. Vai ser o maior campo produtivo do Brasil que foi impactado. O maior campo que perdeu renda. O maior campo que perdeu profissional. Sabe? O impacto disso, ele não está sendo visto e não está sendo contabilizado. Né? A retração econômica em todos os setores vai ser grande. No setor da economia criativa e da cultura vai ser maior ainda. Né? E isso é uma realidade que não pode ser ignorada. E aí eu volto a dizer, não adianta a gente pensar na dimensão simbólica, na dimensão social, se a gente ignora a dimensão econômica da cultura. Agora é hora de focar na economia da cultura. Sim. E assim, né, pra gente ir fechando, é aquilo que a gente conversa muitas vezes, principalmente quando a gente fala do feminino, mas aqui a gente vai falar especificamente da questão da cultura, né? Tem a questão do dom, tem a questão daquilo que é intrínseco, tem a questão daquilo que a gente carrega dentro do coração, mas tem a questão da vida prática, tem a questão de que a gente vive no mundo material e que a gente está aqui de carne e osso. Essa carne e esse osso precisam comer, precisam vestir, precisam morar, precisam sustentar os seus e precisam viver bem. Ninguém tem necessidade de viver na miséria, ninguém tem necessidade de viver mal, ninguém tem necessidade de viver pobre. A gente tem o direito de ter uma vida confortável, de ter uma vida digna, de ter uma vida boa.
isso não é esmola, isso não é ambição, isso é o mínimo de dignidade humana. Então, assim, tem o que é do coração, tem o que é da alma, mas tem o que é da vida real. E a vida real é urgente, a vida real é para ontem, e a gente precisa viver também na vida real. Então, menos sonho, né? E mais realidade. Acho que a gente precisa entender esses dois caminhos para a gente poder ter um novo olhar aí a partir desse momento específico que a gente está vivendo e que a gente vai continuar vivendo porque não vai mudar tão cedo, né? Essa também é uma outra noção que a gente precisa ter, né? Isso não vai mudar em 3 meses, essa realidade não vai mudar daqui a 3 meses. E o impacto disso vai ser permanente. Né? E aí a gente precisa ter a sabedoria de transformar o momento de crise num momento de oportunidade. Então, estamos num momento de crise, façamos dele uma grande oportunidade. E cabe a nós, cada um de nós, no seu ciclo e no seu círculo de atuação, fazer o seu pouco. Se eu conseguir mudar a minha realidade dos que estão próximos de mim e sensibilizar os que estão próximos de mim e cada um fizer a sua parte, a gente consegue ter força para transformar o coletivo. Só que eu volto a dizer, Michele, uma andorinha sozinha não faz verão. Então agora é a hora do coletivo atuar. E não só daqueles sempre que vão para a luta e tem a plateia vendo lutar. Não. Agora o exército tem que estar no campo de batalha. É todo mundo por todo mundo. É todo mundo por todo mundo. Exatamente. Beleza, meu bem. Um beijo grande, Sil. Muita saudade. Agora às 8 horas a gente tem um outro compromisso, né? Uma outra reunião juntas. Já compartilhei o link ali contigo para entrar na reunião. Espero que a internet não me falhe, porque agora a gente vai entrar com o Silas, que é conselheiro do Conselho Estadual de Cultura pelo segmento de teatro, que vai falar um pouco mais sobre a Lei Aldir Blanc para nós. E quinta-feira começa o Fórum Estadual de Conselhos de Políticas Públicas Culturais do Estado, e o foco todo é a Lei Aldir Blanc, porque muitas prefeituras não têm a menor ideia de como vão aplicar esse recurso. E assim, todo mundo está com medo do recurso vir e voltar, porque as prefeituras não estão preparadas para receber e aplicar o dinheiro. Não tem plano. Não tem plano de aplicação. E é isso que a gente está correndo aqui em Tubarão, pedindo para todo mundo vir junto para a gente escrever esse plano emergencial de aplicação com diretrizes práticas, objetivas, para que quando o dinheiro chegar, a coisa já esteja minimamente estruturada. Né? E isso cabe a nós. É a gente que tem que dizer como que a gente precisa que esse dinheiro seja aplicado. Simples assim. É isso aí. Então tá, meu bem, a gente se vê daqui a pouquinho. Reiterando, então, o convite para quinta-feira, a gente tem mais uma protagonista. Para quem não sabe, a Silvana está comigo nesses projetos todos que a gente está desenvolvendo, inclusive no projeto das protagonistas. Ela é uma protagonista maravilhosa, incrível, que eu admiro demais. Eu estou no backstage, eu gosto de ficar no backstage. Isso mesmo, está sempre ali apoiando. Quem escreve alguns dos meus textos, dos textos que eu tenho publicado é ela. Então, gratidão sempre por estar nessa caminhada junto, Sil. Um beijo grande, a gente se vê daqui a pouquinho. E todo mundo que esteve aqui, a gente se vê na quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau. Até quinta, pessoal.